Eu sei que esse canal aqui é voltado exclusivamente para falar da Palavra de Deus. E há mais de 10 anos eu tenho feito isso aqui todos os dias. É sagrado. Mas hoje eu queria trazer um conteúdo um pouco diferente. E eu acho que pode ser interessante para você, assim como foi para mim. Eu quero falar sobre a trilogia de séries que compõem o universo de Yellowstone. Você assiste séries? Você tem esse hábito? Filmes, por exemplo? Tem algumas séries que a gente começa a assistir e depois simplesmente abandona, não é verdade? Não porque sejam ruins, mas porque elas não conseguem prender a gente. Já aconteceu com você isso? Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a ver essa série chamada Yellowstone. Ela me foi indicada por um amigo e eu comecei a ver por causa dessa indicação. E aí eu assisti uns 2 episódios, mas como eu disse, ela não me pegou, sabe? Parece que estava faltando contexto, profundidade, faltava raiz. E aí eu deixei aquela série de lado. Até que um tempo depois, eu vi um comentário, por acaso, num vídeo, dizendo que Yellowstone não começa em Yellowstone. Ela começa em 1883, passa por 1923 e só então chega ao presente. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa trilogia e resolvi assistir primeiro essa série, 1883. Gente, essa foi uma das melhores séries que eu já vi. Uma história épica, incrível. Não é uma história verídica, do jeito que eu gosto, mas ela retrata bem alguns acontecimentos históricos da colonização americana. 1883 pode ser chamada de faroeste. Mas calma, eu sei que quando a gente fala essa palavra, faroeste, automaticamente muitas pessoas já fazem um pré-julgamento. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que um faroeste tradicional. É uma história de uma família lutando para se estabelecer na América do Norte. E o que eu achei muito legal é que essa história é narrada por uma menina, por uma adolescente, sob uma ótica quase que poética, entende? Mas o que isso tem a ver com a tal série de Yellowstone? A saga de Dutton é um marco na TV moderna, revitalizando o gênero western com uma narrativa épica que se estende por mais de 140 anos. O que começou inicialmente com Yellowstone se expandiu para um universo cinematográfico que explora como uma dinastia foi construída sobre sacrifício, sangue e uma profunda conexão com a terra. Mas para entender completamente a história, você precisa assistir as 3 séries, na ordem cronológica dos eventos, e não na ordem em que elas foram lançadas. 1883 é o ponto de partida. Essa minissérie funciona como um faroeste raiz, mergulhando na brutalidade e na beleza da peregrinação da primeira geração dos Dutton. Eu tô falando Dutton, eu não sei se é assim que pronuncia. Escreve Dutton. Tim McGraw e Faith Hill, que são lendas da música country, casados inclusive, interpretam James e Margaret Dutton, os tataravôs do John, que nós vamos conhecer em Yellowstone. McGraw, conhecido não apenas por sua carreira musical, mas também por papéis em filmes como The Blind Side e Friday Night Lights, traz uma intensidade crua ao papel de James, um veterano da Guerra Civil que lidera uma caravana partindo do Texas rumo ao noroeste americano. Faith Hill, em sua estreia como atriz principal em série, entrega uma Margaret resiliente e profundamente maternal. A jornada que eles enfrentam é mortal. Doenças como cólera e varíola dizimam a caravana.
Animais selvagens atacam. A natureza se mostra impiedosa. Mas o verdadeiro coração da série pulsa através de Elsa Dutton, vivida por Isabel May, uma jovem atriz que ganhou destaque em Alexa e Kate, da Netflix. Elsa é a narradora da história e a sua transformação de uma jovem pura e sonhadora a uma mulher indomada e livre é devastadora de assistir. Quando ela é ferida mortalmente por uma flecha envenenada durante um confronto com indígenas, James Dutton toma uma decisão que mudaria o destino de gerações. Ele para a jornada exatamente onde a Elsa morre, nas montanhas de Montana, e enterra ela ali. Aquele solo, regado com o sangue da sua filha, se torna sagrado. É ali que o rancho Yellowstone nasce. Aí, nós saltamos então para 1923, situada 40 anos após os eventos da primeira série. O rancho já está estabelecido, mas novos inimigos surgem. Depois da morte de James e Margaret, a propriedade é assumida por Jacob Dutton, irmão do James, interpretado nada menos que por Harrison Ford, o veterano de Star Wars e Indiana Jones, lembra? Ele traz a sua presença magnética e autoridade natural ao papel do patriarca que precisa defender o legado da família. Ao lado dele está Helen Mirren, a Dame Commander vencedora do Oscar por A Rainha, interpretando Cara Dutton, uma mulher tão forte quanto os homens ao seu redor. O contexto histórico de 1923 adiciona camadas de complexidade. A família enfrenta a lei seca, que transforma Montana em território de contrabandistas e violência. A Grande Depressão começa a lançar suas sombras sobre o país. Uma seca severa gera conflitos brutais na disputa por pasto e água. E enquanto Jacob e Cara, ou Cara, lutam em Montana, ao mesmo tempo nós acompanhamos também Spencer Dutton, filho do James, nascido já em Montana, vivido por Brandon Sklenar, conhecido por Vice e Westworld. Spencer está na África, trabalhando como caçador de grandes predadores, tentando esquecer os horrores que viveu na Primeira Guerra Mundial. Mas quando a família envia um telegrama, uma carta desesperada para ele, ele precisa abandonar tudo, inclusive seu romance com Alexandra, uma aristocrata britânica interpretada por Julia Chalepfer, isso aí eu não sei se eu falei certo, e retornar para defender as terras dos Dutton. Finalmente nós chegamos a Yellowstone, a série principal que iniciou tudo. Situada nos dias atuais, nessa série nós acompanhamos John Dutton III, interpretado por Kevin Costner. Esse aí dispensa apresentações, né? O ator de Dança com Lobos, Os Intocáveis, O Guarda-Costas. John é a 6ª geração a comandar o rancho e os conflitos agora são diferentes, mas igualmente mortais. Ele enfrenta o progresso desgovernado, magnatas de fundos de investimento que querem transformar Montana em resorts de luxo e a pressão constante da reserva indígena vizinha, que reivindica direitos sobre a terra. Os filhos de John são tão complexos quanto a terra que eles defendem. Betty Dutton, interpretada por Kelly Reilly, atriz britânica conhecida por Sherlock Holmes e Flight, é uma força da natureza. Brilhante nos negócios, mas profundamente ferida emocionalmente. Casey Dutton, vivido por Luke Grimes, de American Sniper, é um ex-Navy SEAL, um integrante da Força de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Dividido entre a sua lealdade à família
e o seu casamento com Mônica, uma mulher da reserva indígena. E tem ainda o Jamie Dutton, interpretado por Wes Bentley, o ator de American Beauty, um advogado brilhante, mas perpetuamente em busca da aprovação do pai, descobrindo segredos devastadores sobre sua própria origem. O rancho Yellowstone não é só um cenário, ele é praticamente um personagem à parte. Cada geração sujou as mãos de sangue para manter a posse dessa terra. Cada Dutton carrega o peso dessa herança. E é aqui que todas as 3 séries se conectam, de forma brilhante. Em 1883, quando James Dutton encontra o chefe indígena Cavalo Pintado, depois da morte da Elsa, tem uma cena crucial. O chefe, interpretado por Graham Greene, o veterano ator indígena de Dança com Lobos, não expulsa James daquela terra. Em vez disso, ele faz uma declaração profética. Ele diz que a terra pode ser dos Dutton, mas apenas por 7 gerações. Depois disso, o seu povo a retomaria. Essa profecia das 7 gerações é o fio que costura todo o universo de Yellowstone. James é a primeira geração. Seu filho Spencer, que nós vemos em 1923, é a segunda. O John Dutton, que nós vemos brevemente em flashbacks de Yellowstone, pai do John III, seria a 5ª geração. John Dutton III, interpretado por Kevin Costner, é a 6ª geração. Ah, mas e a 7ª geração? É Tate Dutton, o filho de Casey com Mônica, uma mulher da reserva indígena. A Tate carrega o sangue dos colonos que tomaram a terra e o sangue dos nativos que foram expulsos da terra. Ele é o elo final, potencialmente o herdeiro legítimo, que pode finalmente unificar ambos os legados ou testemunhar o cumprimento da profecia. O que torna esse universo tão poderoso não são apenas as performances magistrais de um elenco repleto de talentos premiados. É a compreensão de que cada escolha tem consequências que ecoam através das gerações. O solo onde a Elsa foi enterrada em 1883 é o mesmo solo que John Dutton III defende com unhas e dentes em Yellowstone. O sangue derramado por James, Jacob e Spencer é o mesmo sangue que corre nas veias de Betty, Casey e Tate. Assistir essas 3 séries em ordem cronológica transforma completamente a experiência. Você não está vendo só um drama moderno sobre um rancho. Você está testemunhando 140 anos de história americana, de luta, de perda, de amor pela terra e do preço terrível que cada geração paga para manter um legado vivo. E quando você finalmente entende que tudo começou com uma menina chamada Elsa, que morreu nos braços do seu pai, sob um céu imenso de Montana, a jornada dos Dutton deixa de ser só entretenimento. Ela se torna uma grande reflexão sobre o que realmente significa deixar um legado e o que estamos dispostos a sacrificar para protegê-lo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui se você viu algumas dessas séries e o que você achou delas. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou o criador desse canal aqui, chamado Minuto com Deus. Talvez eu até crie um outro canal, só para falar desses assuntos aleatórios. Se eu criasse outro canal, você me seguiria lá também? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar.
Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né, no meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada.
Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado, que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas
por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal, sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o Evangelho, ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do Evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas.
porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.